Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor José Maria, chegando mais uma vez com nossa reunião de quarta-feira. Quarta-feira é um dia que eu oro pela família. Quero aproveitar e incluir na minha oração de hoje uma oração especial pela sua família, tá bom? Se você precisa de uma oração, saiba que no final eu faço uma oração. Eu tenho um copo com água aqui, se você também quiser preparar um copo com água aí, será bom para nós orarmos juntos, pedindo a Deus para colocar a bênção nesta água, para servir de um ponto de contato conosco, né? Entre Deus e nós, entre o Espírito Santo e você. Eu vou marcar o tempo aqui, só para nós não passarmos muito do tempo. Eu quero falar com você hoje, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, eu vou falar sobre quando Moisés enviou 12 espias para espiar a terra. Ou seja, Moisés enviou 12 homens, 12, um de cada tribo de Israel, para ir verificar como era a terra de Canaã. Na verdade, o Senhor falou com Moisés. Não foi nem ideia de Moisés. Deus falou com Moisés. Eu até pensei, quando eu estava lendo aqui, eu comecei a ler a partir do versículo 17 e me deu assim um pensamento. Por que Moisés foi olhar a terra? Será que ele estava duvidando de que se realmente a terra era tudo aquilo que Deus havia falado, sem que Moisés conhecesse? Eles, depois de andar quase 40 anos, aí Moisés manda espiar. Por que Moisés foi espiar? Eu pensei assim. Aí agora, quando você olha lá no capítulo 13, no verso 1, você percebe que o Senhor falou a Moisés dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. Você vai pegar um líder de cada tribo, não é qualquer um não. Você vai pegar um líder e vai mandar, como se fosse um presidente. Ou, vamos imaginar que fosse aqui no Brasil, então seria um governador de cada estado. Você vai mandar um representante, um líder de cada tribo. Você não vai pegar o bobinho lá que não sabe nem lutar não, Moisés. Você vai pegar o líder daquela comunidade e vai mandar para espiar a terra prometida. Aqui, do versículo 3 ao versículo 16, vai relatar o nome dessas pessoas que foram escolhidas para ir até espiar a terra. Bem, e Moisés os enviou, depois de escolher estes homens, né, a examinar a terra. Moisés os enviou a examinar a terra de Canaã e lhes disse: segui pelo caminho do sul e subi a montanha, e vede como é a terra e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, são poucos ou muitos, e como é a terra que habitam, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se tendas ou em fortalezas, e como é a terra, se é repleta ou estéril, se há matas ou não. Tende bom ânimo e trazei do fruto da terra. Era naquele tempo das primícias das uvas. E assim subiram e examinaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, ou Ramate. E subiram pelo sul e foram até Hebrom, onde estava Aimã, Sesai e Talmai, os filhos de Anak. Hebrom foi edificado 7 anos antes de Zoan, no Egito. Muito bem, então eles subiram para examinar essas terras. E diz assim, versículo 23, e foram até ao ribeiro de Escol, e ali cortaram num ramo com um cacho de uva
e o trouxeram dois homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figos para mostrar o produto. Veja, o cacho da uva precisou ser carregado numa vara. Dois homens carregando o cacho da uva, além de romãs e figos também eles trouxeram. Esse lugar foi chamado o Ribeiro de Escol, por causa do cacho de uva que cortaram os filhos de Israel. Era tão grande o cacho de uva que foi chamado Ribeiro de Escol. E voltaram de examinar a terra depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão, à tenda da congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e lhe disseram, e lhe deram informações, e a toda a congregação lhes mostraram o fruto da terra. E contaram a Moisés, dizendo, fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. É uma terra sensacional, Moisés. É uma terra que não temos o que reclamar. É uma terra que mana leite e mel. Versículo 27, eles contaram para Moisés. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Aqui está a prova da terra, de que a terra é boa, tá? Tá aqui a prova. Era isso que você queria, Moisés? Sim. Olha a prova de que a terra é boa. Mas, ou, todavia, né? Mas, tem um porém. Mas, o povo que vive ali é poderoso. Tá, Moisés? Então, falaram isso diante de todas as pessoas. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são fortificadas e grandes. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo para Moisés? Eles estavam dizendo assim, olha, nós vimos a terra, de fato, ela mana leite e mel, mas o povo que habita na terra e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, nós vimos ali gigantes. Quem eram esses gigantes que vocês viram ali? Os amalequitas, nós vimos os heteus, nós vimos os jebuseus, nós vimos os amoreus, nós vimos os cananeus, nós vimos essas pessoas que eram todos descendentes de gigantes e eram homens de guerra. E eles disseram, nós não vamos conseguir entrar lá não. Eu peguei aqui essa palavra todavia, né? Todavia, but, em inglês, né? Inglês, B-U-T, but. Todavia, mas, nós temos que ter cuidado com esse todavia, com esse mas, porque às vezes você tem tudo para vencer, mas te falta capital. Às vezes você tem uma casa boa, você tem uma família até unida, mas você fala, meu filho é a tristeza da minha vida. Às vezes você tem um trabalho que ele dá alegria, você sai cedo para trabalhar, mas tem um mais, né? Todavia, como diz aqui, mas eu não tenho paz quando eu chego em casa à noite. Aqui nós temos que combater esse mas, nós temos que combater esse todavia, né? Esse todavia, esse porém, né? Nós temos que combater esse porém. O problema nosso, eu tenho certeza que é esse porém, contudo, né? Contudo, né? Contudo, né? Nós temos que lutar contra isso. Porque senão você não vai conseguir vencer, né? Então, qual que é a nossa máxima na mensagem hoje? Você tem que focar para destruir esse contudo, esse mas, esse todavia. Você precisa vencer isso, tá? Porque você precisa colocar no seu coração que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir.
E aí foi quando Calebe e Josué, no verso 30, diz que Calebe e Josué, e Calebe, primeiramente Calebe, e Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disseram, porque as pessoas agora estavam revoltadas, porque disseram, aí Moisés, você nos trouxe aqui para nos matar. Eles nem pensaram no que Deus estava prometendo. Eles acharam que a circunstância era maior do que a promessa. Anote isso. Não deixe você achar que a circunstância é maior do que a promessa, porque a promessa é sempre maior do que a circunstância. A promessa era, Deus vai colocar vocês na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus já havia dito, por várias promessas e várias profecias, que tiraria essas pessoas dessa terra e daria aos filhos de Israel. Mas aqui eles se revoltaram contra Moisés, porque acharam que estariam perdidos. Calebe e Josué fez calar o povo. Aliás, Calebe, fez calar o povo. E disse Calebe, subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Eu gosto dessa expressão de Calebe. E Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Tá? Nós vamos subir e nós vamos prevalecer. Tá? Nós vamos subir e nós vamos prevalecer. Por que, Calebe, que nós vamos prevalecer? Porque o Senhor certamente é conosco. Porém, os homens que com eles subiram, ou seja, aqueles que foram com Calebe examinar a terra, disseram assim, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Você está vendo que tem gente negativa em todo lugar. Não sei se você está vivendo com pessoas negativas. Tem pessoas que sempre elas vê o negativo. E aqui, Calebe dizendo, vamos gente, Deus é conosco. Ele diz, não, Calebe, não, Calebe, nós não temos condições. Olha só, não podemos subir contra aquele povo porque são mais fortes do que nós. Tem gente que se acha inferior a tudo e a todos. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que havia examinado. E disseram, a terra pela qual passamos para examinar, até agora eles estavam dizendo que a terra era boa, que a prova, agora eles começam a dizer, não gente, mas tem mais coisa, mas a terra que examinamos é uma terra que devora seus moradores, a terra, todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Uai, para você achar que alguém é grande, você tem que ser menor, porque como é que você vai achar que alguém é grande se você se sente maior? Só quando você se diminui. E eles se diminuíram diante dos olhos daquela situação. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos seus próprios, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim éramos aos seus olhos. Peraí, eles estão chamando a si mesmo de gafanhotos? Olha só. E éramos aos nossos próprios olhos. Não era nem a perspectiva do inimigo. Eles estavam dizendo, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Gente, quem pensa assim não vence não, pessoal. Eles disseram, nós éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Mas como é que você vai vencer se você se sente incapaz? Como é que você vai vencer se você se sente derrotado? Se você se sente diminuído? Se você se sente mal? Não tem como, meu amigo. E esta foi a visão que todos eles tiveram. Apenas Calebe e Josué foram os únicos dois que lutaram para entrar naquela terra. Sexta-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre o capítulo 14, mas pense comigo. Todos os lugares que você for, você vai encontrar pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que ela tem uma visão distorcida de si e das coisas. E nós precisamos vencer. Como é que nós precisamos vencer, pastor? Nós precisamos vencer, sabe como? Indo para cima do nosso gigante, vencendo os nossos gigantes, vencendo as nossas batalhas. Eu não sei como está você, mas talvez você diz, pastor, fala a verdade com o senhor, pastor José Maria. Eu não estou muito distante desse povo não, porque tem hora que eu acho que os meus problemas estão maior que eu. Tem hora que eu penso, pastor, que não tem jeito.
Tem hora, pastor, que eu fecho os olhos assim e falo, Deus, para que eu estou vivendo? Não, meu amigo. Pensa como Caleb. Disse Caleb, nós vamos subir, nós vamos possuir a terra. Imediatamente, nós vamos subir agora, nós vamos possuir a terra, porque o Senhor é conosco. Você crê que o Senhor é contigo? Levanta a mão aí aonde você está. Levanta a mão e ora comigo agora. Diga, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu Deus, livra essa pessoa do pessimismo que ela está vivendo ou enfrentando. Livra esse homem, livra esta mulher e eu abençoo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Para a glória do teu nome, eu repreendo todo mal, eu abençoo a quem ora comigo aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados, sejam vitoriosos, sejam vencedores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você, diga graças a Deus. Diga, eu sou forte, eu sou vencedor, porque Jesus está comigo. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu volto sexta-feira, marca aí, sexta-feira eu estarei falando sobre o capítulo 14, tá bom? Sobre o capítulo 14. Vem conosco e vamos crescer juntos. Deus abençoe, forte abraço e até lá, em nome de Jesus.